Fala, meu povo, tudo bom? Vamos lá para mais uma semana. Esse aula de hoje eu vou falar um pouco para vocês, né? A gente vai discutir um pouco, né, o que é ser cidadão, né? O que é ser cidadão? De onde é que vem essa palavra? O que significa? O que é que diz? Qual o instrumento jurídico, o instrumento constitucional que garante a nossa cidadania? Então, hoje, né, o que está em vigor hoje na nossa Constituição, que é a lei maior do país, né? Nada nem ninguém pode estar acima da Constituição. Assim é que é definido, né, dentro do modelo que a gente escolheu para viver, que é o modelo democrático e republicano, né? Se criam instituições e essas instituições elas governam o país, né? E pessoas ocupam cargos dentro dessas organizações republicanas. Então, a Carta Constitucional que está em vigor no Brasil é a Constituição Federal de 1988, conhecida como a Constituição Cidadã. Ela traz um arcabouço e define o que é cidadania no Brasil, quais são os direitos e os deveres do cidadão e como é que se organiza a vida em sociedade no Brasil. A gente vai fazer um longo caminho até chegar vai pegar a primeira Constituição do Brasil, vai passar pela segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e chegar na sétima, essa que está valendo hoje, né? A de 1988. Mas primeiro, vamos definir o que é cidadania, nos termos que está inscrito na nossa Constituição. Beleza? Então, ó, cidadão ou cidadã, né? É aquele que tem direito à vida, tem direito à propriedade, à liberdade. Existe uma igualdade perante a lei. Segundo a nossa Carta Constitucional, todos são iguais perante a lei. Então, esse arcabouço de direitos, direito à vida, à liberdade, à propriedade, à igualdade, ele está dentro dos direitos civis, certo? Mas não é só os direitos civis que garantem a cidadania, que garante o sujeito o título de cidadão. Além dos direitos civis, tem os direitos políticos, participar do destino da sociedade, votar, ser votado, associar-se a instituições que queira, tipo partidos políticos, sindicatos de classe, né? Então são direitos políticos garantidos pela nossa Constituição. E por último, para fechar essa soma aqui entre direitos civis, direitos políticos e direitos sociais, você tem os direitos sociais, né? Essa tríade que garante a cidadania no Brasil. Participação na riqueza coletiva, no sentido de ter educação, ter direito ao trabalho, ter direito ao acesso à saúde, né? A gente está vendo esse momento tão confuso que a gente está vendo nessa pandemia mundial, 2020, pandemia mundial, coronavírus, Covid-19, e a gente está vendo como a saúde pública ela é importante para que tenha acesso, que lhe garanta a cidadania, lhe garanta dignidade a qualquer um que precise de saúde pública, né? O nosso SUS, Sistema Único de Saúde, ele foi criado também a partir da Constituição de 1988, que é um dos grandes sistemas públicos de saúde mundial. Passa longe de ser o melhor, mas é um dos maiores. Para você só ter uma ideia, né? Na Inglaterra, o sistema público de saúde lá, ela é de 1947. E na Inglaterra, a saúde pública na Inglaterra, ela é muito melhor equipada, melhor assessorada, né? A qualidade ela é muito boa, né? Então, países que levam em consideração a cidadania como algo pleno, como algo que tem que ser construído para todos, tem dentro dos arcabouços o direito social, que é o direito à saúde, né? Isso é uma prerrogativa democrática, prerrogativa cidadã. Então, quando a gente tem direitos civis garantidos, direitos políticos garantidos, direitos sociais garantidos, você pode falar de cidadania, tá certo? Então, gente, a gente que estuda história, né, no ensino médio,
a gente vê essa escalada das sociedades, desde a Revolução Neolítica até o atual governo, né, o governo republicano brasileiro. A gente faz um caminho da idade da pré-história até a idade contemporânea, até os dias atuais da história. E a gente vê, né, que essa palavra cidadania, cidadão, é uma coisa que é muito relativa durante o tempo, né, de acordo com a sociedade e os instrumentos que ela utiliza. Por exemplo, né, no Egito Antigo não existia essa prerrogativa cidadã, né? Então essa palavra cidadania a grosso modo, mais parecido com isso que a gente está desenhando aqui, seria lá na Grécia Antiga, quando foi definido os parâmetros de participação, né, de pessoas, de sujeitos dentro da vida coletiva, sujeitos de direitos e de deveres dentro da vida coletiva da polis grega de Atenas. Quando a gente fala de cidadania na Grécia, a gente está falando de Atenas só, porque Esparta era uma monarquia, era uma tirania, não se tinha os direitos do indivíduo, os direitos cidadão, da cidadania garantido, né? Então, só que em Atenas, né, quem era considerado cidadão? Homem acima de 21 anos, filho de pai e mãe ateniense. Então era uma cidadania extremamente limitada. Mas esse conceito de cidadania, ele vai ganhando corpo, ele vai ganhando uma amplitude. São vários momentos que a gente vê que são importantes para consolidar isso, né? A gente tem como movimentos importantes a Revolução Francesa, lá na Europa, né? Um contexto bem europeu, a Revolução Francesa, né? As revoluções burguesas e depois todo o movimento de luta por conquista, porque isso aqui, ó, gente, não caiu do céu, tá? Foram conquistados, foram construídos, né? Durante esse motor da história, dentro dessas sociedades, passando por tempos. Só que hoje é uma coisa extremamente consolidada. Existe uma lei que garanta. Existe no Brasil uma Suprema Corte, o Supremo Tribunal Federal. Existe no Brasil os Ministérios Públicos. Então são organizações republicanas que garantem à população o direito da cidadania. Beleza? Sabendo disso, vamos fazer uma incursão e um caminhar naquela... Eu escolhi a palavra, quando eu botei cidadão, né? Cidadão, cidadania, né? E vi cidadania no Brasil, eu estou aqui analisando, né, as cartas constitucionais, as constituições do Brasil. Então é a partir das constituições que a gente vai ter um parâmetro do período histórico que a gente vai falar. Beleza? E aí eu já falei, né, que garante a cidadania, né? O exercício dos direitos civis, os direitos políticos e sociais. Eles estão estabelecidos na Constituição e eles garantem a minha cidadania. Eles garantem a sua cidadania. Eles garantem a cidadania e a harmonia coletiva, certo? Dentro dessa prerrogativa constitucional, republicana e democrática. Mas será que nossos direitos estão garantidos? Essa é uma pergunta chata, né? Professor, mas é tão bonito na lei, professor. É tão bonito o senhor dizer isso, que cidadania, a pessoa tem que ter direito à saúde, direito à educação, trabalho, propriedade, à liberdade, à vida. Pois é, a vida é assim, né? Não só o Brasil, não só isso aqui às vezes se torna utopia, né? A prática não é muito diferente disso aqui, né? Mas isso aqui é o ideal que o Estado tem por obrigação ofertar. Isso não sou eu, não é minha ideia, né? Isso que está escrito na nossa Constituição. Se você for ver lá o artigo 3 da Constituição, o artigo 5º da Constituição, ele garante, o artigo 5º, que é o maior artigo da Constituição Federal, né? Dos direitos fundamentais, individuais e coletivos, coisa assim, né? Do cidadão. Então, isso aqui é o que se coloca para que a vida coletiva ela tente se aproximar disso aqui, tá? E, por exemplo, ó, se eu tenho o meu direito de propriedade ofendido, eu posso entrar com instrumentos dentro do Ministério Público reivindicando, ó, fulano foi lá e invadiu minha casa, né? Então, fulano foi lá e invadiu isso, aquilo, outro, né? Me foi tomado isso. Então, existe um mecanismo na sociedade para sanar.
né? Então é dessa forma que funciona. Vamos embora. Então, ó, dentro desse percurso, vamos para a primeira carta constitucional. Eu vou tentar ser mais breve, tá, gente? Para ficar um vídeo mais curto. Tá ficando um vídeo muito longo, né? Então, ó, a primeira carta constitucional, 1824. 1824, o Brasil, ele era um império. O Brasil tinha acabado de se tornar independente. Em 1822 tem a independência do Brasil. Dom Pedro I se torna o imperador do Brasil e o Brasil deixa de ser colônia de Portugal e se torna um país independente. E diferentemente de todos os países da América Latina, o Brasil não se torna uma república, se torna uma monarquia com poder quase que absoluto do monarca Dom Pedro I. Tá, gente? Então, ó, quem eram os cidadãos? Para esse texto constitucional, para essa Constituição que tem um caráter de ser outorgada, ela não contou com debates, ela não contou com participação da população para a sua construção. A Constituição foi unilateral, foi feita pelo imperador e imposta. É isso que dá o caráter outorgado, né? É uma Constituição, a lei de outorga. Então você tem quem era considerado cidadão? Aqueles que não fossem. Eu botei o que não era, né? Porque é bem amplo e mais amplo, né? Quem que não era? Quem que não era cidadão? Mulher. Mulher não era considerada cidadão, sujeito de direitos e deveres. Deveres sim, mas de direitos não, né? Analfabetos, escravos e gente de pouca renda, né? E aí, esse conceito de cidadania que eu estou usando aqui é um conceito bem amplo. Por exemplo, né? No século XIX, a mulher poderia entrar com processo na justiça, né? Mas assim, no sentido de participar da vida política, esses sujeitos eles não poderiam, eles não ocupavam cargos dentro do legislativo, do executivo, né? Então isso não era para analfabeto, não era para mulher, não era para escravo e para quem tinha pouca renda. Como assim, professor? Existia um limite, o voto, a participação, né? A participação à cidadania, dos segmentos da cidadania, ele era a partir da renda que se tinha. Isso se chama voto, participação censitária. Né? Então, o Brasil começou como um país de poucos, né? Um país das elites. Então, se eu tenho a exclusão da mulher, de escravo, de analfabeto, de gente que, mesmo sendo homem, maior de idade, mas se ele tiver pouca renda, ele não participa da vida política, né? Então, assim, eu estou excluindo grande parte da população. Então, essa carta constitucional, né, gente, ficou conhecida, ficou marcado por esse autoritarismo, né? Esse autoritarismo que ficou representado pelo monarca Dom Pedro I. Tá aqui uma charge, né? Uma chargezinha aqui, né? Dom Pedro. Aí tem um repórter, né? Tem aqui um anacronismo, né? Dom Pedro, né? Com a repórter aqui, com um vestidinho curtinho e tal. Tipo um repórter bem moderno do século XXI, né? Anacronismo é isso, né? Por exemplo, a mulher não se vestia assim na época de Dom Pedro, né? Então, quando uma coisa é descompassada com o tempo, a gente fala que tem anacronismo. Então, ou então Dom Pedro nos dias atuais, né? Mas aqui ela está entrevistando Dom Pedro. Ela está perguntando assim, ó. A Constituição é para todos, majestade? Foi quase todos. Eu estou acima delas, né? Eu estou acima da Constituição. O que é que essa charge quer dizer para a gente? Quer dizer isso aqui, ó. Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Aqui fica melhor. Ó, quer dizer isso aqui, ó. Porque ó, esse aqui é um desenho, um organograma de como é que estava montado o Brasil durante o Primeiro Império, né? De 1822 a 1831. Então, ó, tinha o poder legislativo representado pelos senadores, deputados, poder executivo, prefeitos, governadores, presidente, monarca, né? Presidente não, que não era república. E o poder judiciário, né? Então, o Supremo Tribunal de Justiça, né? E outros órgãos da justiça. Isso é quase como é que é hoje, né? Em vez do monarca, né? No poder executivo, você tinha, e os presidentes de província e tal, você tinha o imperador. Mas hoje você tem, né? Essa tripartição dos poderes é um legado do iluminista, dos filósofos iluministas, né?
o Barão de Montesquieu, lá na França iluminista, ele disse assim, ó, uma pessoa só mandando em tudo, em todos, né, é ruim. Então, assim, a chance de você ter autoritarismo, de você ter déspotas, de você ter pessoas exercendo o seu poder de forma autoritária é muito grande. Então, assim, a tripartição dos poderes vem no sentido de separar os poderes, transformar os poderes em independentes e interdependentes. A Câmara dos Deputados e o Senado, ele é algo independente do presidente. Hoje estou falando para hoje, né? Do presidente, que é independente dos juízes, né? Do Supremo Tribunal Federal, que é a Corte Maior do Brasil, né? E isso é uma coisa que veio lá do século XVIII, é um pensamento iluminista para combater o autoritarismo, para combater a concentração de poderes. E assim, mesmo que a nossa monarquia, né, representada por Dom Pedro I, ela tenha ares de absolutismos, de poder concentrados, a gente não pode falar que o Brasil ele foi um país absolutista no início, né? Então você tem o Brasil com essa estrutura de governo e essa coisa que ficou uma peculiaridade do Brasil, o poder moderador. Acima do poder legislativo, do executivo, do judiciário, estava o poder moderador, que era a atribuição única e exclusivamente do imperador. Na prática, o imperador ele tinha um mega poder, uma mega concentração de poder e estava acima de todos os outros poderes. Isso mostra, mais uma vez, que a nossa primeira Carta Constitucional ela tinha um caráter muito autoritário. Ela dificultava a cidadania, a participação cidadã. Uma harmonização de forma horizontal dos poderes. Beleza? Vamos passar. República. O Brasil, o sistema republicano no Brasil, ele começa lá em 1889. Em 1889 você tem o fim da monarquia e o início da república no Brasil. E aí se tem o sistema federativo de Estado, a extinção do poder moderador, um avanço, acabou o poder moderador, né? O fim do voto censitário, você acabou com o voto censitário, todo mundo agora pode votar, um asterisco em todo mundo quem? Quem é que participa do jogo democrático? Quem é que participa da vida política? Quem participa são homens alfabetizados acima de 21 anos. O único avanço que você vai ter aí é em relação ao fim do voto censitário. Porque, ó, quem não participa? Mulheres analfabetas, indigentes, padres não participavam, soldados não participavam, militares de forma geral não participavam, né? Soldados não participavam. Enfim, o voto não era secreto, o voto era aberto. O que ocasionou uma coisa aqui chamada no Brasil, que foi muito forte, que foi o voto de cabresto. Né? O que é o voto de cabresto, né? Era aquela coisa, né? Imagina, né? Um Brasil, no final do século XIX, um ano depois de acabar a escravidão, o Brasil se tornou uma república. Teoricamente, um sistema republicano, ele tem as instituições de forma impessoais que vão governar o lugar. Mas no Brasil, que ficou marcadamente pelo poder regional das elites, então o voto aberto, ele acabou funcionando como um sistema de controle de voto por um mandatário local. Pessoas que tinham poder aquisitivo, que tinham poder fazer o uso de armas, e dizer assim, imagina só, eu sou um coronel aqui de Vitória Santo Antão. Deus me livre, mas eu sou um coronel, tá? Então, Deus me livre porque eu não concordo com esse tipo de postura, né, gente? Assim, esse autoritarismo. Enfim. Então, eu sou coronel, eu tenho meu mundo de capanga que trabalha para mim. Aqui, quem indica o delegado sou eu, né? Aqui, o juiz é um cara da minha família e ele faz o que eu quero. E é uma coisa que funcionava muito assim. Isso é uma coisa mais antirrepublicana do mundo, né? É os interesses pessoais em cima dos interesses coletivos. Mas a Primeira República ela ficou marcada por isso. Então o voto de cabresto, né? Eu, coronel Romerito, né? Aí tem Messias, o aluno lá do terceiro ano. Messias trabalha para mim na minha fazenda. Ele e a família dele inteira. Só, Messias, o candidato é esse aqui, tá? Você vai votar nele. Eu falei, sim, senhor. Aí eu mandava um capanga, vai lá, para ver se o Messias vai votar. Como o voto era aberto, eu chegava na urna e fazia assim, ó, eu vou votar em fulano e tal. Se não fosse o cara que eu mandasse ele votar,
ele poderia ir pro pau, né? Era pancada, o uso da violência era muito forte, né? Podia perder o emprego, ser expulso, podia ser morto, podia... Enfim, aconteceu uma série de coisas com ele, né? Então esse voto de cabresto, esse voto controlado, ele foi uma grande marca dentro da cidadania, dentro da organização política durante a Primeira República, né? Olha aqui, outra charge, né? Quanto mais analfabetos, menos eleitores, porque analfabeto não votava, né? Clube dos Barões do Café. Quanto menos eleitores, menos problemas para nós, né? Isso mostra uma elitização muito forte do cenário político no Brasil durante a Primeira República, né? Não é à toa que essa república é conhecida como a República do Café com Leite, por conta das oligarquias, grupos hegemônicos, economicamente e politicamente falando, né? Grupos de muita força, né? Da oligarquia cafeeira e da oligarquia mineira, mas não era só essas duas, né? Outras correntes de pessoas poderosas faziam com que fosse eleito só e exclusivamente pessoas que fossem do interesse dessas elites. Beleza, gente? Ó, e duas questões aqui, vou falar um pouco sobre Canudos, né? Canudos, lá no sertão da Bahia, um grupo de pessoas começou a habitar o Arraial do Belo Monte e começou a fazer vida lá, fazer casa, comércio, ou seja, fugir da lógica do patrão que manda em mim e pronto, né? Então a população de Canudos, como a do Contestado no interior de Santa Catarina, né? Que tem uma logística aí um pouco parecida, né? Era a população pobre que estava querendo um espaço de terra para viver com mais autonomia. Então esse espaço de terra com mais autonomia, ele não era uma coisa bem vista pelos políticos, não era uma coisa bem vista pelo cenário que estava assentado a sociedade durante a Primeira República, né? Então, Canudos, Contestados, as greves, era proibido ter qualquer tipo de greve. E lembrando que na Primeira República não existia salário mínimo, não existia 13º, não existia direito trabalhista nenhum. Então, questão de greve, questão social, era tido como questão de polícia que tinha que ser reprimida, porque a legislação estava voltada única e exclusivamente aos interesses das grandes personalidades que comandavam o cenário político e econômico do Brasil, certo? Ao Estado restava a ordem a todo custo e o sentido social, patavinas, que se cuidem. Ou é assim, ou é assim. 1930, a ascensão de Vargas, tem a Constituição de 34. Em 1934, gente, a ascensão de Vargas, ela quebrou um pouco com a Primeira República. Ela é um rompimento com a Primeira República. Não total, né, mas um rompimento significativo. Em 1932, você tem o voto feminino. Olha que conquista legal, né? O voto feminino, pela primeira vez na história, você tem a justiça eleitoral. É criado, porque antes da Primeira República não se tinha uma justiça para fazer a contagem do voto. Quem fazia era o partido da situação. Lembra-se, eu, coronel Romerito de Vitória Santo Antão, né? Eu era o prefeito da cidade, coronel, pessoa importante, e eu que fazia a contagem do voto. Adivinha quem ganhava? Eu, né? Então, com a justiça eleitoral, se entende que tem uma imparcialidade na contagem desses votos, certo? Então você tem a criação do Tribunal do Trabalho. Você começa a surgir uma série de direitos trabalhistas, aquilo que era considerado como crime, agora surge como vai se construindo um direito. Que direito é esse? O direito ao trabalho, a descanso semanal, direitos trabalhistas que o empregador ia ter que aceitar, ia ter que ofertar ao empregado. Entendeu? Então percebam que isso é uma construção, fruto de muita mobilização, de muita gente que lutou por isso, né? E começa a surgir isso na década de 30 no Brasil. Veja que a cidadania é uma coisa construída, ela não é uma coisa que surge, brota, cai do céu. É uma coisa que é paulatinamente, dentro das distensões sociais, né? Grupos que se chocam, interesses que se chocam e vão construindo, né? Direitos para a coletividade. A possibilidade de nacionalizar empresas estrangeiras. Vargas traz uma agenda muito nacionalista para o Brasil, por exemplo. Né? Então, em 1934, a Constituição ela teve uns avanços muito positivos. Em 1934, aí marca o governo constitucional de Getúlio Vargas. Mas dura pouco tempo, porque 3 anos depois, Vargas dá um golpe.
ele dá um golpe e de novo faz uma Constituição de caráter outorgada. A de 34 era promulgada, ela foi votada, ela foi escolhida, ela teve participação da população. Foram 8 meses de debate até chegar na Constituição de 34. Joaquim Vargas, ele manda escrever e é assim, pronto, né? E quem se opor prendia, né? A gente bateu esse papo, né, aula passada. Então, a personificação do líder que sabia conduzir a sociedade. Então, Getúlio Vargas, ele ensina a ditadura varguista no Brasil. Mas, contraditoriamente, né, foi dentro desse período que você vai ter a consolidação das leis do trabalho, o que a gente entende hoje por carteira assinada, né? A carteira de trabalho, ela surge nessa época, né? É uma conquista dos trabalhadores que vem durante o período Vargas, certo? A militância paralela, a Frente Negra Brasileira, a primeira forma de movimento negro nacional, ele surge na década de 30, a Frente Negra Brasileira, um momento importante para a história do movimento negro no Brasil, porque eles começam a dizer assim, vem cá, acabou a escravidão, a gente não teve inclusão social, a maior parte dos negros estão aí em péssimas condições de vida, a gente quer direitos sociais, a gente quer direitos políticos, então a Frente Negra Brasileira é um espaço do movimento negro que está brigando por direitos, certo? E aqui eu botei aqui o sindicato no chão das fábricas, né? Onde os trabalhadores se organizavam, né? Nos seus ambientes de trabalho, também por direitos, por cidadania. A luta de cidadania, né? A palavra cidadania, ela pressupõe luta por direitos, né? E quando eu falo luta, né? Pode ser uma coisa mais aguerrida, né? Que tenha protesto e tal, mas luta é chegar assim e se colocar em frente ao seu país e assim, ó, e aí, presidente? E aí, governador? A gente quer direito, a gente precisa, né? E aí montar uma pauta, uma agenda e lutar por elas. Em 1946, uma nova Constituição, a Constituição que marcou a redemocratização, o fim do Estado Novo. O período chamado populista, de 46 a 64, período de uma intensa mobilização. Pessoal, intensa mobilização, está falando de quê? Mobilização por direitos, por cidadania. Aqui você tem o Teatro Experimental Negro. Foi uma coisa que surgiu, que teve como base aqui o Solano Trindade, um pernambucano negro, que era teatrólogo, que era poeta. Solano Trindade dizia assim, o negro ele tem que ter espaço na arte, ele tem que ter espaço na vida e sociedade. Né? O movimento negro, né? A luta por negro por direito é muito antiga, né? Desde as senzalas, né? Até hoje. A gente ainda deve muito, né? A maior parte das pessoas do Brasil que são negras, né, elas vivem em condições de precariedade. A maior parte das favelas são habitadas por pessoas negras. Isso não é à toa, isso é uma conjuntura social, econômica, sociológica, histórica, que é construída dessa forma desigual aqui no nosso país. Então, o Teatro Experimental Negro é uma das grandes marcas desse período de luta por cidadania para as pessoas negras do país. A forte atuação da classe trabalhadora. Você vai ter um momento aí de várias greves que vão ter... gente, só para você ter uma ideia, né? A consolidação das leis trabalhistas, a CLT, que garante os direitos trabalhistas, completa o trabalhador, né? Completo no que oferecia. Ela, aqui em Pernambuco, na zona rural, ela só foi efetivada em 1963, 20 anos depois. Por quê? Porque teve uma forte atuação da classe trabalhadora, né? Então, era essa classe empresarial, essa classe do patronato, né? Ela negando esse direito e a população, né, lutando em busca desse direito para a efetivação da cidadania, né? Você tem uma disputa muito grande nesse período, é um período de forte efervescência de lutas por direitos, tanto no meio rural como no meio urbano, né? Você tem um período aí que tem as ligas camponesas, que é um processo de luta por acesso e democratização do acesso à terra, né? Você tem um conjunto de lutas nas grandes cidades, nas pequenas cidades, por direitos trabalhistas, direitos civis. O voto analfabeto aqui ele não rolava, né? Então se tinha isso também como pauta. Então é um período de intensa mobilização e também de uma intensa repressão, porque existia uma coisa chamada de DOPS, né? Dentre outros órgãos de repressão da sociedade, na luta dessa utopia de uma sociedade melhor, de uma sociedade mais cidadã, que tivesse garantido os direitos políticos, os direitos sociais, direitos políticos, sociais e outro direito. Desculpa, tá, gente?
você tem o DOPS, Delegacia de Ordem Policial e Social, né? Era um organismo, uma organização dentro do Estado brasileiro que era usado para coibir, né? Para proibir, para coibir, para ter um braço coercitivo na ideia de buscar aquele que era considerado subversivo. Muito, na década de 60, a gente vai ver, na década de 60, esses movimentos, né, por reforma agrária, esse movimento de reforma urbana, bancária, fiscal, universitária, movimentos que pressupunham, né, um ideal de cidadania mais amplo, eles foram tidos como subversivo que tinha que ser combatido. Aí é que se tem, né, de um lado, o povo marchando pela reestruturação social, do outro lado, uma onda conservadora para garantir os privilégios. Então, isso é uma leitura, né, de um período muito intenso no Brasil, na década de 60. Né, isso que eu estou falando é uma coisa que é corroborada por vários historiadores, né, gente que pesquisa, que viu documentação. Inclusive, eu vejo documentação desse período, inclusive esse jornal aqui, foi eu que tirei dentro do arquivo, né? O jornal lá de Moreno, noticiando aqui, clima de agitação e tranquilidade, né? Então, o que era a reforma agrária é uma coisa muito... que é simples, mas no período foi muito louca, né? Imagina só, né? Você tem de um lado trabalhadores que são... A gente trabalha na terra, a gente vive disso aqui, a gente não quer mais ficar aqui vivendo miseravelmente, né? A gente quer ter acesso à terra. E do outro lado, né, o cara que se construiu privilegiado, né, que tinha grande acesso à terra, né? Então, assim, de um lado é uma perca para esse grande privilegiado de direitos, e por outro lado é um direito coletivo, mais cidadão, mais amplo, que os trabalhadores estavam querendo, né, acampar, estavam querendo reestruturar o Brasil. Enfim, no meio dessa confusão e de intensa luta pela cidadania, por direitos, né, se entendeu que estava ferindo os direitos de uma camada social mais privilegiada. E aí, em 1964, vem o golpe. Em 1964, você tem o... Desculpa aí. Opa. Aqui, homem. 64, você tem... De 64 a 85, você tem o regime militar. A gente falou sobre isso na aula passada, né? Mas em 67, 68, 66... Na década de 60, tá? Desculpa, porque fugiu da memória, né? Tem outra Constituição. Essa Constituição também de caráter outorgado, imposto, né? Então, um período ditatorial. É criado o DOI-CODE, são aparelhamento de repressão e de busca de subversivo, por exemplo, fazer greve, participar de sindicato, participar de política de esquerda, era considerado subversivo, muita gente foi morta, muita gente foi presa, torturada, né, desse período aí. Então a cidadania era muito limitada, né? Então, lê-se que você passou 21 anos sem escolher o presidente da República, né? Então, a cidadania foi muito limitada diante desse contexto aí, né, do período militar. Tá? Então, essa caça ao subversivo, né? Então, por exemplo, movimentos teatrais eram censurados, né? Tinha uma censura muito forte dos meios de comunicação, né? Então, a liberdade e dentre outros direitos, eles eram proibidos e eram tidos como ilegais perante as forças políticas. Isso reduzia muito a cidadania no Brasil. Reduziu muito a cidadania no Brasil. Em 85, você tem o movimento de direta já, quando acaba, né? Da abertura democrática. Direta já. O que é isso? É a população saindo e se mobilizando, dizendo assim, queremos eleições diretas para presidente, já, não amanhã, mas agora, nesse momento. As diretas já, elas fracassam. Em 85, vai ter a eleição de Tancredo Neves de forma indireta. Como assim direta? Os deputados e senadores que votam em Tancredo Neves para ser presidente. E ele, antes de assumir, morreu. Né? Então, o vice dele assume, José Sarney, em 1985. Então, em 85, o direta já deu errado, não teve eleições diretas, mas teve o fim do regime militar. Então, você vai ter um presidente civil, depois de mais de 21 anos de eleição, tá? E depois de 5 presidentes militares que não foram eleitos, nem pelo Congresso, né? Eram escolhidos pela cúpula do Exército, porque era uma ditadura.
Então, uma Constituição cidadã, a Constituição que está em vigor, a gente está chegando nela agora, né? Que é de 1988. 86 não, 86 foi o ano que eu nasci. Eu sou um pouco mais velho do que a Constituição, né? Então, a consolidação da nossa democracia. É sim a consolidação da democracia. Quando se é votada, é 1 ano e 3 meses de debate, onde você chama o movimento negro, chama o movimento indígena, você chama vários segmentos da sociedade, você cria o Código de Defesa do Consumidor, você cria a Lei de Proteção, você cria o SUS, você cria um aparelhamento constitucional republicano que é para garantir a democracia. Em 88, os constituintes, os deputados e senadores que participaram da Constituição de 88, eles disseram assim, a gente não quer mais ser uma ditadura, a gente quer ser uma democracia. E democracia, ela só existe com liberdades, pluralismo de ideias, pluralismo ideológico, pluralismo político, acesso de direitos de forma ampla que o Estado tem por obrigação ofertar. Né? Então, dentre todas as constituições que passaram no Brasil, essa é a mais democrática. Essa é que garante a nossa liberdade. Essa é que garante, por exemplo, que o CODAI exista. Por exemplo, o ensino público ofertado, né? Estou dizendo CODAI pode ser qualquer escola pública, né? Que diz que a escola de ensino infantil, da creche até o Fundamental 1, que é até o 9º ano, é de responsabilidade da prefeitura. O ensino médio é de responsabilidade do governo do estado. E o ensino superior é de responsabilidade da União, do governo federal. Isso está lá na nossa Constituição. Professor, mas eu estudei no colégio do estado, ensino médio. Pode ter, não impede. Até o CODAI, que é ensino médio, né? É o governo federal que tem, né? Mas assim, isso é um exemplo, né, de como fica o que é dito na Constituição, é a forma como se organiza o país. Existe o Ministério Público, professor, para eu fazer uma denúncia, porque tem um vizinho que é um saco, que ele criou um jogo de azar na frente da minha casa. Vá lá, denuncie o Ministério Público. Ele vai lá e vai tomar as ações cabíveis. Isso está tudo dentro, está tudo prescrito dentro da nossa Carta Constitucional. É a maneira como se organiza o país. Por exemplo, né, nos Estados Unidos, alguns estados têm pena de morte. No Brasil não pode ter pena de morte. Não pode. É uma causa pétrea da Constituição Federal. Não se pode nem mudar, só se rasgar a Constituição e fazer outro, né? Então, assim, rasgar a Constituição é um perigo muito grande, porque o que é que vai vir, né? O que é que vai vir? A gente não pode concentrar o poder na mão de ninguém, nem de nada. A gente tem que ter esse sistema rotativo, o político vai e vem, de acordo com o que a gente escolher. É assim que funciona a democracia. E se ele ganha 1, 2, 3, 4 vezes, é porque a maioria escolheu e ele tem que governar. Beleza? É assim que funciona. Essas são as regras do jogo. Ó, cidadania plena. Mas o que é uma cidadania plena, professor? O Brasil está muito longe, minha gente, de uma cidadania plena. Né? A gente vê muita pobreza no Brasil. Olha, essa charge aqui foi de uma questão do Enem. Ó. Todo brasileiro tem direito à moradia. Artigo 3º da Constituição. Todo brasileiro tem direito à moradia. Agora lê aquele pedaço bonito que fala de comida e saúde, né? Que às vezes está na Constituição, às vezes, grande parte das vezes, mas não chega, não é realidade. Então, a democracia plena falta muito ainda para a gente construir. Né? Depois vocês lêem isso aqui. Ó. Mafalda, né? Sempre genial, Mafalda, né? Democracia, governo do povo que exerce a soberania. Aí Mafalda bota para rir nessa ironia que só Mafalda tem. Né? Cidadania se constrói. Isso. Cidadania é uma coisa construída, não é imposta, não é dada, não cai do céu, nem brota numa árvore. Ela se constrói. E como? No acesso à pluralidade dos meios de comunicação, no acesso a políticas públicas, a criação de políticas públicas voltadas para as distorções sociais. Como assim distorções sociais, professor? 300 anos de escravidão. Acabou a escravidão sem inclusão do negro na sociedade. A lei de cotas vem para tentar dar uma igualdade nessa coisa tão historicamente distorcida. E como tantas outras, Bolsa Família, né? E vários outros programas sociais de combate à fome, pobreza e miséria, programas sociais, políticas públicas voltadas, né, para o enfrentamento da desigualdade. Enfim, isso tudo é prerrogativa para como a gente chegar nessa cidadania plena.
a participação do povo na escolha dos espaços públicos e não ficar ao bel prazer dos políticos, né? Por exemplo, né, se tem um grande monumento dentro da cidade, então, se quer fazer uma coisa nova, peraí, a gente vai vender para um cara ganhar muito dinheiro com isso ou a gente vai fazer uma coisa mais coletiva, que todo mundo tem acesso, sabe? Sabe como é? É nesse sentido que eu vou ter aqui a participação do povo na escolha dos espaços públicos, né? Então, é nesse sentido, né? Sempre a participação de todos os segmentos, né, da sociedade, não privilegiar um em detrimento de outro, mas tentar fazer uma agenda que englobe o pluralismo que o Brasil tem. O Brasil é muito plural, muito diverso, etnicamente falando, economicamente falando, né? E é um país de forte concentração de renda, é um país de forte concentração de terra, é um país muito desigual. Então, a cidadania plena só através de uma melhor garantia de direitos. E esses direitos englobam uma participação efetiva da população dentro das políticas públicas e a população ser escutada e ser diminuída o nível de miséria e desigualdade, que é um dos grandes mazelas do nosso país. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, né? A grande utopia de um país mais igual, como por exemplo, professor, dê um exemplo aí de um país mais igual, eu vou botar um link aqui embaixo do texto, tá? Pra você ler, lá da Suécia. Você vai levar um texto lá da história de Hungary na Suécia, meu amigo. Você vai ver o que é um país igual. Mas tem outros, Canadá, Inglaterra, Alemanha, Noruega, Austrália, países capitalistas, países republicanos, democráticos, que têm, né, na sua base uma não tão drástica desigualdade como tem no Brasil. Questão do Enem. Ó, professor, como é que se pode cair no Enem? Se liga. Eita, minha câmera caindo. Olha só. Lê aí. 1, 2, 3, aperta pause. Voltou. Vai, volta lá. Se liga só, né? Então, assim, ele deu o texto e diz assim: ao argumentar que a aquisição das habilidades de leitura e escrita não são suficientes para garantir o exercício da cidadania, o autor quer dizer o que com isso? Você já respondeu, agora vai conferir. Questão a letra D. Faz uma avaliação crítica a respeito da condição cidadã no Brasil. Ele está criticando, né, essa condição cidadã, né? Que cidadania é essa, né? Que participação é essa? A gente precisa fazer o quê para chegar a uma melhor cidadania? Beleza? Faça a sua revolução, faça a democracia, faça jus aos seus direitos. É assim que é, né? A revolução nisso, né? No pensamento, a revolução no sentido de lutar pela democracia, pelos direitos que são a nós garantidos, que foram conquistados, não direito a menos, sempre direito a mais, tá? Então, ó, para nascer um novo Brasil, é uma frase de um grande um cara que foi muito importante na luta por um país mais igual, Betinho, o Herbert de Souza, né? Para nascer um novo Brasil, humano, solidário, democrático, é fundamental que uma nova cultura se estabeleça, que uma nova economia se implante e que o novo poder expresse a sociedade democrática e a democracia do Estado, no Estado. Grande Betinho. E para finalizar, amanhã pode ser outro dia. Talvez um dia de um país mais justo, um dia do país mais igual. E sempre nessa ideia, gente. Não se engane. A democracia é algo construído. A cidadania é algo em construção. Estamos em frequente construção. E o meu papel, o seu papel, o papel em comunidade, o papel coletivo, ele é importante para garantir os seus direitos e uma pauta de um país mais democrático. Beleza? Isso foi um passeio nas nossas constituições. Beleza? Há exatos 44 minutos. Segue lá. Vou botar o texto lá na descrição do vídeo para que vocês comentem. Agora eu quero comentários, eu quero que vocês se expressem, quero que vocês digam o que é preciso para a gente construir uma democracia mais plena, para a gente ter uma democracia que valorize mais a condição, a minha condição de humano, a sua condição de agente de direitos. Beleza? Tchauzinho, até a próxima semana.